Eu quero cumprimentar a todos vocês que estão aqui neste evento tão lindo, nessa reunião tão especial, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre um privilégio quando nós nos reunimos em nome do Senhor. E é interessante que, mesmo sendo uma reunião virtual, mas o Senhor também está presente aqui. Nós podemos sentir a presença dele, sabe, cada uma no seu cantinho, porque o nosso Senhor, ele é onipresente. Nós temos o privilégio de servir a um Deus que é poderoso, onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Então, ele está aqui comigo, ele está aí com você, ele está aqui conosco. E a certeza de que ele está presente é que nós estamos reunidas online no nome do Senhor. Isso não é lindo, gente? Isso é maravilhoso. Eu quero agradecer a irmã Lisa também por esse convite. Olha, me senti muito honrada, né, de poder ser convidada e quero estar aqui também outras vezes, se assim o Senhor nos permitir, para podermos compartilhar da palavra poderosa do Senhor e ouvir também a palavra do Senhor através dos seus profetas. Minhas queridas, eu recebi essa responsabilidade, essa missão de estar compartilhando sobre um tema que é necessário, que é relevante, que é libertação e batalha espiritual. Quando a irmã Lisa ela passou para mim esse tema, e aí o Senhor prontamente me direcionou a esse tema, porque foi algo que eu vivi e que venho vivendo, né? Eu venho vivendo. E quando a gente fala de libertação, a gente fala de um processo que somente Deus pode fazer. Eu não posso fazer segundo a minha força, não é um esforço humano, não é uma programação mental, não. É ação divina, é ação do alto. E eu queria aqui compartilhar, irmã Lisa, eu estou aqui com o meu computador porque eu fiz um PowerPoint para ajudar os irmãos na compreensão. Eu posso colocar aqui? Sim, irmã, pode. Tá. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo botar. Se você não conseguir, pode enviar o documento para mim que eu compartilho. Tá. Ah, tá. Eu vou ter que botar em outro. Só um minutinho, minhas irmãs, porque eu coloquei aqui no meu computador e ele não entrou de imediato. Estou colocando aqui o link, que aí as irmãs conseguem visualizar e aquelas que estão de porte da Bíblia pode acompanhar e conferir também. É muito bom a gente acompanhar e conferir, tá? Eu acho que eu consegui compartilhar. Consegui? Consegui. Ótimo, Sim. maravilha. E o Senhor me deu um tema para essa mensagem. Somos livres e vitoriosos em Jesus. O primeiro texto que vai nos ajudar a caminhar nessa reflexão está em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo, em Cristo e por meio de nós, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O segundo texto que vai nos ajudar na reflexão está em Gálatas capítulo 5, verso 1, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto,
permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E o terceiro e último versículo que o Senhor nos conduziu para nos ajudar nessa reflexão está no Evangelho que João escreveu sobre Jesus, capítulo 8, verso 36. Olha o que diz. Ele é bem conhecido. Isso, minha irmã, muito bem. Obrigada por colocar aqui também no nosso chat. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Será que você pode repetir aí junto comigo, por favor? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que interessante. O primeiro texto, quando fala sobre graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo, e por meio dele exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, para quem segue a Deus, para quem serve a Deus e caminha em Cristo, apesar das adversidades, ele caminha debaixo da proteção do Senhor e ele pode ter a certeza da vitória, apesar da luta, apesar da dor. E quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a fragrância, né, que nós exalamos do conhecimento de Deus, para aqueles que perecem, essa fragrância significa o evangelho. É um cheiro ruim, é um cheiro desagradável, é um cheiro que não é aceitável. E para aqueles que receberam a Cristo, é um cheiro de vida, é um cheiro que nos conduz à eternidade. Para aqueles que são salvos, nós exalamos esse perfume, essa fragrância de vida. O segundo texto, ele vai nos dizer que a liberdade pela qual nós fomos chamados, ela nos livra de fardos espirituais. Sim, escravidão do pecado, e ela nos oferece uma vida de paz. Passamos então a viver o amor de Deus e o amor para com o próximo e também para consigo mesmo, porque isso é muito importante. Falamos muito sobre o amor ao próximo, mas o amor também tem que estar direcionado a nós. Isso é muito importante, né? E essa liberdade, ela traz consigo uma responsabilidade, né? Não é uma liberdade para fazer o que quer, né? Para fazer o que vem à cabeça, né? Porque para fazer o que quer, nós inventamos desculpas, né? Mas a liberdade que nós fomos chamados para fazer é para servir. Servir a Deus, servir aos irmãos, ser um canal de bênção para outras pessoas e viver segundo a vontade de Deus, que para nós é boa, agradável e perfeita. Então, esse texto, ele vai nos orientar a seguir firme neste propósito, nesta condição. E quando brotar o desânimo, não pare, continue, né? Porque o Senhor, ele nos ajuda através do seu Espírito Santo em cada processo. E o último texto que nós lemos, né, que está lá em João 8,36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, essa expressão ela não tem a ver com o governo terreno, né? Mas tem a ver com uma ação espiritual que Jesus Cristo oferece. A nossa humanidade, queridas, ela é prisioneira dos seus próprios erros. É dos seus próprios erros, dos seus vícios, das suas falhas, né? E Jesus disse que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Então, quando eu estava iniciando o estudo, né, durante esses dias, esses últimos dias, o Espírito Santo de Deus, ele falou claramente ao meu coração: filha, a libertação, ela se manifesta no ordinário. Sabe aquela
aquela voz, né, que vem assim e que você sabe que é o Senhor que está falando com você? O Senhor falou isso comigo. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que anotar. Eu estava na cozinha, né, fazendo comida, e o Senhor falou comigo. A libertação, ela se manifesta no ordinário. O que significa isso? Na rotina, no dia a dia. Ele se manifesta sem precisar de eventos excepcionais, mas é na simplicidade. É no processo do dia a dia. E no dia a dia, nós somos conduzidos por Deus a dar os passos. É um dia de cada vez no caminho da santificação. Amém? Por isso, nós vamos compreender um pouquinho sobre libertação e batalha espiritual. Eu entrei na live aqui, ouvindo um pouco do que a irmã Lisa estava falando, e vamos seguir aqui. No desenvolvimento da mensagem, eu quero convidar os irmãos aqui a refletir sobre alguns pontos importantes que vão ajudar a entender se estamos vivendo uma vida liberta em Cristo ou se ainda estamos escravizadas pelas ações do pecado. Talvez surja uma pergunta, mas nós acabamos de ler o texto, mas se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. E nós podemos nos apoiar nessa verdade. Eu vou passar aqui o slide, vocês acompanhem comigo, por favor. Compreendendo aqui sobre a libertação. A libertação, ela acontece por meio de Cristo. E essa libertação foi conquistada na cruz do Calvário. Deixa eu ver se eu consigo botar a próxima aqui. E Cristo já conquistou na cruz do Calvário. Quando Jesus ele foi levado à cruz, ele levou consigo os nossos pecados. Tá? Pecados estes que adentraram na nossa natureza através de Adão. Né? Lembram no livro de Gênesis? Vocês se recordam? Onde conta aquela situação em que o homem ele havia recebido uma autoridade dada por Deus para lavrar a terra, para cuidar da terra, para governar. Lembram disso? Pois bem, Satanás, usando de malícia, de astúcia, de engano, usurpou essa autoridade, fazendo o homem sair do propósito, fazendo o homem desobedecer a Deus, e assim escravizando a humanidade por meio do pecado. Quando Deus ele estabelece princípios, isso significa que ele está nos protegendo. Ele disse, não coma o fruto, não faça tal coisa, para nos proteger, para nos livrar. Deus estava protegendo Adão e a sua posteridade da escravidão do pecado e da morte eterna. Adão ele não precisava entender dos detalhes. Adão ele precisava obedecer. Sim, Adão, queridos, representa a mim e representa você no jardim. Adão ele representa a mim e a você. Muitas vezes nós queremos entender tudo nos mínimos detalhes, mas nem sempre nós iremos entender tudo. Nem sempre iremos ter acesso aos detalhes. Daniel, quando ele recebeu a visão, né, apocalíptica, houve um momento em que Daniel falou assim, me explica melhor aqui essa visão, esses detalhes. E aí o anjo falou para ele assim, Daniel, isso aqui não é para você compreender completamente. Segue a tua vida. Sela o livro. No tempo certo, os da geração futura vão compreender. Então, nem Daniel soube dos detalhes da visão que recebeu de Deus. E muitas vezes nós queremos entender tudo, não é verdade? Então, haverá situação em que o que cabe a nós é confiar e obedecer.
Quando você obedece a Deus, sabe o que acontece? Você está dando crédito à palavra que ele diz. Você está dando a ele a confiança que ele merece. Seguindo, então, aqui a mensagem. O pecado, então, queridos, ele dominou a humanidade, né? Ele distanciou a humanidade de Deus e o pecado formou uma resistência pelo qual dificulta a comunhão com Deus, trazendo dificuldade nas relações pessoais, passamos a odiar, passamos a dividir, a tramar, a difamar, a matar, a se afundar nas mais diversas consequências emocionais existentes. Percebem que essas questões estão no ser humano, mas a influência é espiritual? Todas essas questões que eu acabei de falar estão na nossa natureza. Mas existe uma influência além, uma influência maligna, uma influência espiritual que potencializa essas ações na natureza humana. Satanás, então, ele passou a escravizar o ser humano através do pecado que foi inserido na humanidade. Ele contaminou a humanidade. O homem passou, então, a experimentar todos os aspectos terríveis do pecado. As famílias ficaram vulneráveis às dores, das traições, dos abusos, das rejeições, da solidão, das enfermidades físicas e psicossomáticas, enfim, de tudo aquilo que não foi planejado por Deus. Então, na desobediência, Adão, né? E assim eu falo Adão como representação da nossa humanidade, ele deu autoridade para o inimigo das nossas almas. Mas Jesus, ele toma essa autoridade. Escutem isso. No livro de Lucas, capítulo 4, verso 5, vai nos mostrar o momento em que Satanás leva Jesus ao monte. Eu acredito que vocês também já devem ter ouvido esse texto. Satanás, ele leva Jesus ao monte muito alto e ele vai mostrar os reinos do mundo, né? Ele vai mostrar todo o governo que estava sobre o seu domínio. Aí ele vai oferecer Jesus a autoridade, a glória em troca da sua adoração. Aí Jesus, ele vai responder da seguinte forma: vai-te, Satanás. Em outras palavras, eu te rejeito. Rejeito as tuas ofertas. Eu rejeito os seus pratos. Eu rejeito as suas vantagens, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele servirás. Que essa expressão, meu querido e minha querida que está aqui nessa live, possa estar nos seus lábios. Que essa expressão possa estar gravada no teu coração, na tua mente, e que nada possa te tirar da presença do Senhor. Glória a Deus. Quando Jesus, meus irmãos, estava caminhando em direção à cruz, ele pensava em mim, ele pensava em você. Quando ele estava caminhando em direção à cruz, ele estava convicto de que ele estava pagando o preço do nosso pecado. E ele pagou um alto preço, um preço de morte, um preço de cruz, para que pudéssemos ser verdadeiramente livres. Aleluia! Aquele ato na cruz, meus irmãos, abalou a terra. Abalou o inferno. Sabe por quê? Porque todo o domínio, toda a autoridade estava sendo levada para as mãos ensanguentadas de Jesus. Aleluia! Autoridade, meus irmãos, significa governo, direito de governo. E domínio aponta para poder,
para poder absoluto sobre algo, sobre coisas. Então, aquelas mãos ensanguentadas, elas receberam com dignidade todas as chaves, todo o governo e toda a autoridade. Satanás foi derrotado na cruz. Aleluia! Satanás foi derrotado, ele perdeu. E Jesus disse a seguinte expressão, e essa que toca muito forte no meu coração. Ele falou a seguinte expressão quando ele estava entregando o seu espírito ao Pai: está consumado, está resolvido, está pago. Não há mais condenação, porque o meu sangue foi a moeda que pagou a culpa, toda a dor, tudo aquilo que o pecado contribuiu maleficamente para a nossa vida. Jesus aniquilou na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço do nosso pecado, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Eu não sei se vocês conhecem aquela canção, ela é bem antiga. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foi ferida lá na cruz, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Permita que essas mãos, as mãos de Jesus, toquem no seu ser. Essas mãos são poderosas. Nessas mãos a virtude. Ele vai agir no profundo do seu coração, transformando por dentro, de dentro para fora. Oh, aleluia! Quando Jesus ele toma a autoridade, meus irmãos, ele confere essa autoridade à igreja. A igreja de Cristo somos nós. Ele nos confere essa autoridade. E ele declara sobre esta rocha, sobre esse fundamento, eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. O que é ligado na terra é ligado no céu, disse Jesus. A autoridade que nos foi conferida por Jesus, ela move o mundo espiritual. Você pode dar um glória a Deus por isso? Sim, glória a Deus. O Senhor conferiu à sua igreja esta autoridade conquistada na cruz do Calvário. E as trevas não prevalecem quando a igreja se posiciona e libera pela autoridade do Senhor o governo de Deus. Aleluia! Pode ser que alguém aqui no nosso meio, ou que vai assistir essa live em algum momento, pode ser que esteja pensando o seguinte: mas Rejane, ainda hoje eu vejo pessoas escravizadas, eu vejo pessoas em depressão, com crise de ansiedade, eu vejo pessoas mergulhadas no vício, na pornografia, nos homicídios, eu vejo gente matando, eu vejo gente roubando, eu vejo gente adulterando, mentindo, pessoas criando confusão contra o outro. Sim, é possível. Sim, é possível encontrarmos isso hoje. Mas você sabe por quê? Na falta do conhecimento, o inimigo encontra brechas. E ele encontra legalidade. E isso é muito sério. Ele só pode atuar hoje na vida de alguém quando se tem legalidade. Vou passar o slide para que vocês possam acompanhar junto comigo.
O inimigo, ele atua com os seguintes recursos. O inimigo, ele trabalha em cima do medo, em cima da mentira, e ele trabalha também com a vergonha, com a culpa. A ignorância, o desprezo pela palavra e do conhecimento de Deus levam as pessoas à ruína e ao sofrimento espiritual. Eu trabalho na área da fonoaudiologia e eu atendo crianças, atendo adultos, atendo jovens. E o interessante é que durante essa semana eu atendi uma mãe de uma paciente que tem apenas 7 anos. Ela foi diagnosticada com TDAH. Depois eu percebi uma outra questão de dislexia. Foi fechado o diagnóstico de dislexia. E, para minha surpresa, a mãe desesperada veio no consultório e falou assim: Rejane, eu fui na neuropediatra e a neuropediatra fechou mais uma questão na minha filha. Aí eu falei, mas que questão é essa? Esquizofrenia. A esquizofrenia é um estado mental, é um quadro psiquiátrico, onde a pessoa, ela assim, tem pensamentos fora da realidade. Uma criança de 7 anos, 7 anos. E aí eu ouvindo aquela mãe, ela ali chorando, aí a neuropediatra falou assim para a menina, né? Ô, Anne, o que você ouve? Ela falou assim, eu ouço vozes. E essas vozes, elas gritam no meu ouvido o tempo todo. A Anne, ela não consegue dormir sozinha. A Anne só dorme com a mãe. Não deixa a mãe dormir com o pai. Na escola, ela não consegue ficar na sala. A mãe tem que ir para a escola para ficar na porta da sala. Então, a Anne, uma menina linda, inteligente, mas atormentada por demônios. E assim, durante o meu trabalho, eu tenho um cuidado de respeitar. Quando eu encontro uma oportunidade, eu falo de Jesus, mas quando a gente fala de Jesus, a gente não só fala com palavras, a gente fala também com o nosso comportamento. As pessoas fazem uma leitura do nosso comportamento, mas naquele momento eu encontrei uma oportunidade. E aí eu falei para aquela mãe: como está a sua vida com Deus? E aquela mãe falou: eu estou afastada. Aí ela respirou fundo e eu falei para ela: até quando você vai permitir que o inimigo venha fazer isso dentro da sua casa? Irmãs, ali o Senhor me deu autoridade para falar com aquela mãe sobre aquela situação, porque a sua filha, a sua única menina, ela não estava somente com questões psiquiátricas, ela estava sendo oprimida por demônios. E aquela mãe estava sendo atingida. Então, é uma questão muito séria. Ela se afastou de Deus. E por ela se afastar de Deus, somente Deus sabe os caminhos que ela tem andado, as ações que ela tem tomado. E o inimigo encontrou o quê? Legalidade para entrar dentro daquela casa. Né? Então, isso é muito sério. O inimigo ele só atua quando há legalidades. Eu quero também compartilhar uma experiência que eu tive, né? Eu sou casada há 21 anos, vamos completar esse ano, e em algum momento da nossa trajetória, a minha casa foi alvejada também, né? Nascida e criada no Evangelho, irmãos, nascida e criada no Evangelho, conhecendo a palavra, né? Estou continuando a conhecer, né? Que a gente tem que prosseguir em conhecer o Senhor, mas o Senhor permitiu que algo acontecesse no meu casamento. E foi uma situação muito difícil, né? Foi uma questão de traição e eu, assim, fiquei muito atribulada por essa situação. Mas o Senhor permitiu para que hoje eu pudesse estar aqui compartilhando com vocês essa experiência. Hoje eu entendo dessa forma, tá? E mesmo na casa do Senhor, cantando, irmãs, pregando, trabalhando na liderança, mas o meu coração acumulou ressentimentos e mágoas, falta de perdão. A gente acha que isso
não é suficiente para Satanás entrar, para ele fazer as suas bagunças? Irmãos, isso é muito sério. Há muitas pessoas enfermas numa cama por conta de orgulho e falta de perdão. Quantas pessoas adoecidas? A gente olha visivelmente, não acha nada. Mas o Espírito Santo de Deus, que nos conhece por dentro, ele sabe exatamente como nós estamos. E, num determinado momento, eu falei, Senhor, chega, 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 chega. E estava determinada a divorciar. E aí o Senhor falou para mim, não, você não vai fazer isso. Você confia em mim? Eu falei, Senhor, eu confio, mas a dor que está aqui é muito grande e eu não vou conseguir. Mas a graça do Senhor, irmãs, a graça do Senhor, ela é suficiente para nós. Nós não temos a noção do tamanho, sabe, do limite da graça, porque ela é ilimitada. A graça de Deus é ilimitada. E quando o amor de Deus ele derrama no nosso coração, ele é derramado no nosso coração, ele é suficiente para limpar, romper as barreiras, eliminar o medo, porque o amor de Deus afasta o medo e ele abre a porta para o perdão. E quando eu entendi que o perdão ele é uma ação divina. E quando eu perdoo, eu estou respondendo ao perdão que eu recebi de Deus primeiro. Eu fechei uma legalidade para Satanás, porque ele estava me aprisionando por conta da falta do perdão. O Senhor falou para mim assim, Rejane, sabe por que você não consegue perdoar? Porque dentro do seu coração tem orgulho. Aí eu falei, Senhor, não é possível, eu sou tão boazinha, olha só, olha a minha cabeça, né? Talvez você esteja se identificando com isso. Falei, não, Senhor, eu sempre ajudo as pessoas, eu sempre faço a tua obra, Senhor, eu sempre digo, eis-me aqui. Que é isso, Senhor? No meu coração tem orgulho? O Senhor falou, tem orgulho aí. E é ele que está impedindo a ação do meu espírito agir. Irmãos, eu senti tanta vergonha. Eu falei, meu Deus, me perdoe. Senhor, eu não consigo, mas que o Senhor possa me ajudar. Irmãs, eu vou falar aqui, mas é só para quem crê, tá? É só para quem crê. Eu comecei a chorar dentro do meu quarto e era como se alguém pegasse os meus braços e eu estendi os meus braços e era como se eu estivesse atravessando uma muralha. Eu senti uma muralha atravessando no meu corpo. E eu segurava aquela mão muito forte e ela segurava a minha mão e aquela barreira foi passando pelo meu corpo e quando ela passou, eu senti um alívio tão grande. Irmãs, naquele momento, o processo, porque o perdão é um processo, eu comecei a entender e Deus começou a tratar profundamente comigo através do perdão. Então, irmãs, a barreira espiritual, ela é real. Ela é real. E somente uma ação de Deus para derrubar as barreiras e fechar, né, tudo aquilo que a gente abriu como legalidade para que Satanás não venha atormentar a nossa vida. Foi assim com o povo de Israel também, queridos. O povo de Israel, por ele não buscar com entendimento a Deus e a sua palavra, eles estavam fazendo as coisas automaticamente, faziam os seus cultos automaticamente, faziam as suas festas solenes automaticamente. O Senhor falou, vocês vão ser cativos. Vocês vão ser cativos, porque tem mistura aí. Tem ídolos. Tem sujeira no coração. As mãos estão sujas. Os lábios estão impuros. Interessante, né? Eles se reuniam constantemente, mas Deus estava vendo as legalidades que estavam acontecendo dentro do coração do povo de Israel. O povo desprezou a palavra, o povo desprezou as instruções, o povo ouviu os alertas de Deus e desprezavam. Gente, quantas vezes Deus levanta profeta?
Quantas vezes Deus levanta profeta e o profeta não é ouvido? Quantas vezes Deus nos dá sinais de que algo vai acontecer para nos dar livramento e nós ignoramos? O resultado é cativeiro, é escravidão, é morte. Olha o que diz aqui em Deuteronômio. Vamos ler juntas aqui. Deuteronômio 28, 1 e 2. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes. Quando ouvirdes, você ouvir é parar e prestar atenção. Não é fazer ouvido de mercador, não é fingir, fazer cara de tonto. É parar e prestar atenção, ouvir a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, vida de obediência é vida bendita. Você não precisa procurar bênção. Você não precisa, a bênção vai seguir você. A bênção vai procurar você igual um GPS. Ela tem o GPS que vai alcançar você, mas a vida de desobediência é uma vida maldita, é uma vida separada de Deus, escravizada e condenada. Vamos ver aqui o que está escrito no versículo seguinte. Se, porém, não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidarem em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Sabe o que isso significa? Quando nós nos deparamos com esse texto, o inimigo, ele quer, o que ele mais quer é que você viva em desobediência. O que o inimigo mais quer é que você viva em desalinho com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque assim ele encontra oportunidade. Ele encontra brecha. Ele encontra uma oportunidade para destruir você, para matar os seus sonhos, para bagunçar com a sua vida. E o inimigo, olha só, ele é muito estratégico. Ele vai atacar, olha isso, a sua mente, as suas emoções, a sua saúde. Na mente, ele ataca com setas inflamadas. Na mente, ele ataca com frases dizendo: você não vai conseguir, você não vai mudar, você é fracassada, você é fracassado. Ele vai ditando ações, né? E quando ele ganha a mente, ele ganha a vida toda. Ele ganha a sua vida inteira, né? No livro de Filipenses, né, tem uma seguinte expressão do apóstolo Paulo: confronte a mente com aquilo que é bom. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fama, que isso possa preencher a sua mente. Isso é uma técnica que muitos psicólogos usam quando as pessoas têm um pensamento suicida, né? Que são flechas também malignas. Substitua o teu pensamento com coisas boas. Substitua, né? Faça algo que vai confrontar a ação do inimigo, né? E a gente tem que confrontar mesmo, confrontar os maus pensamentos com a palavra de Deus. Coloque palavras, sabe, abençoadoras, coloque louvores, né? Que tem mensagens que edificam. Tudo isso vai blindar a mente e o inimigo não vai ter material, né? Na oficina da mente para atuar, né? O inimigo, ele também ataca nas emoções, porque pessoas com desequilíbrio, ela se perde, toma decisões erradas,
quebra princípios, né? Ele ataca na saúde, gerando cansaço extremo, mesmo depois que você descansa. Não sei se você já passou por isso, né? Eu já. Depois de um final de semana, assim, com tempo de descanso, você continua cansada. Isso também pode ser um ataque espiritual contra a sua vida. É claro que nós não podemos generalizar, né? Existem questões que são falta de ferro, né? Tem questões hormonais que precisam realmente de uma avaliação médica. Mas, contudo, existem questões que são influências espirituais para que você não venha estar na ativa, né? Para que você venha ficar o quê? Paralisada. E o inimigo, irmãs, ele ataca nos lugares aonde há propósito. Aonde há propósito, tá? E tudo que ele mais quer é tentar te impedir que você caminhe rumo ao destino que Deus preparou para você. Deus nos deu um destino. Deus nos deu um destino. Como também Ele nos deu chaves para caminhar rumo a esse destino. Você está aí ainda? Pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Podemos prosseguir porque Deus é bom? Deus nos confronta, Deus nos desperta, e hoje Ele está nos despertando através da sua palavra. Deus é bom o tempo todo. Queridas, isso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia ela vai nos mostrar, queridas, que Satanás ele foi expulso do céu, né? E ele era anjo de luz, mas a iniquidade entrou no coração. E ele foi expulso e não saiu sozinho, ele saiu com uma terça parte dos anjos. E ele passou a vaguear pela terra. Jó, capítulo 2, verso 2, está lá escrito, o Senhor, né, estava fazendo uma reunião, veio Satanás e ele falou assim, o Senhor, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra, de passear por ela. Nós encontramos também uma referência disso em Pedro, capítulo 5, verso 8, né? Aonde Pedro falava assim aos irmãos, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, irmãs, os demônios, eles vagueiam em busca de morada. Por isso que eles procuram estar no meio das famílias. Sim, para dividir, para causar traumas, para provocar feridas profundas. Quantas pessoas estão se suicidando com coisas geradas dentro do lar? Quantas pessoas estão se agredindo, se matando por influências malignas? Os inimigos da nossa alma, eles precisam de corpos para agir e destruir física, emocionalmente e espiritualmente. É por isso que durante o processo de libertação, quando a gente percebe o processo de libertação na vida de alguém, quando há um conflito, quando há uma guerra entre pessoas, o seu olhar, o meu olhar, o nosso olhar tem que ser diferente. Tem que ser com um olhar de compaixão, um olhar segundo o olhar de Cristo. Você tem que entender que a luta não é carnal, a luta é espiritual, contra potestades, contra principados que estão influenciando pessoas e muitas vezes influenciando você. Muitas vezes influenciando você. Ou você acha que você está livre disso? Não estamos livres. Há momentos na nossa vida que a nossa mente ela é alvejada. E eu digo isso com muito temor e tremor. Pensamentos vêm, às vezes a gente não dá conta de que somos influenciadas muitas vezes, né? Muitas vezes, irmãs, olha só isso. O Senhor falou isso comigo e eu temi muito. Às vezes a pessoa pode falar assim, mas graças a Deus que eu nunca matei.
Mas a Bíblia diz que um coração odioso é semelhante a um coração de um assassino. É. Se você odeia o seu irmão, você está se colocando nesta posição. Sim, há pessoas que são assassinas no coração. E todo desejo de destruição vem de influência maligna. Na primeira carta de João, eu estava tentando me lembrar aqui, declara isso. Na primeira carta de João, depois vocês conferem lá. Todo aquele que nutre ódio ou rancor contra o seu irmão é assassino. Isso é muito sério. A Bíblia revela para nós essa verdade. A palavra de Deus, ela discerne, irmãos. Ela discerne. Ela consegue penetrar no mais profundo do nosso coração. E ele consegue discernir as nossas justificativas, as nossas atitudes atrás de um linguajar crentez, atrás de uma vestimenta cristã, atrás de uma performance, sim. A palavra de Deus, ela tem o poder de revelar as raízes do nosso coração. Raízes que ninguém vê. Por isso a importância de conhecer a verdade e confessar. Eu falei para vocês aqui, eu só pude experimentar aquele processo de libertação e começar a caminhar na senda do perdão quando eu comecei a confessar a Deus e pedir perdão. Porque se eu tivesse na minha razão, a Bíblia diz, Deus dá graça aos humildes, mas os soberbos, ele se afasta. E eu falei, Senhor, eu não quero que o Senhor se afaste de mim. Sabe, eu fiz aquela oração de Davi, não retires de mim o teu Espírito Santo. E quando a gente confessa, e quando a gente permite que o Espírito Santo de Deus haja, e a gente deixa as nossas más ações, o que a Bíblia diz? Alcançamos a misericórdia do Senhor. Glória a Deus por isso. Então, identificar as brechas e confessar diante de Deus, nós temos a oportunidade de alcançar a misericórdia do Senhor, segundo a palavra de Deus nos mostra. Então, quando você desconhece, quando você ignora a brecha que foi aberta, dificilmente você sai do cativeiro, meu irmão. Dificilmente você sai do cativeiro, minha irmã. Já ouviu aquelas pessoas que fazem campanha a vida inteira e nunca saem? É porque desconhece a brecha que foi aberta. Mas a palavra de Deus, quando a gente busca Deus, quando a gente busca Deus na palavra, Deus revela. E quando Deus revela, nós precisamos confessar. E quando nós confessamos, toda palavra liberada, ela gera uma sentença. E Deus faz milagres na nossa vida. Deus faz milagre. É necessário trazer a consciência. É muito importante trazer a consciência, porque o inimigo, ele tenta nos manter na ignorância. Ele tenta nos distrair. Ele tenta nos envolver, nos manter sem conhecimento. Mas a verdade liberta. A verdade nos dá uma nova chance. Aleluia! E no livro de Oséias fala também sobre a falta de conhecimento, como que isso nos destrói, né? Mas o Senhor, através do seu Espírito, está aqui tratando conosco, tratando comigo e com você, para que a gente não venha dar legalidades, né? Não andar segundo a nossa natureza carnal, não entristecer o Espírito Santo de Deus, pelo qual nós fomos selados para o dia da redenção. Então, se houver alguma amargura, meu irmão e minha irmã, se houver alguma mágoa, larga isso para lá. O apóstolo Paulo, ele falou bem claro, toda amargura, lança fora toda ira, toda gritaria, toda cólera, toda malícia, que isso não possa estar no nosso meio, mas que nós possamos ser benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou.
O Senhor pagou um alto preço por nós. Ele pagou um alto preço. E nós precisamos aceitar o governo de Jesus no nosso coração. Eu não sei se todos que estão aqui, né, têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas se não tiver, eu quero aproveitar essa oportunidade também. Diante de tudo isso que nós estamos falando aqui, da importância de nós conhecermos a verdade, fecharmos as brechas, que você possa aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que Ele possa governar a sua vida, que Ele possa te habilitar a deixar as coisas velhas para trás, a viver em novidade de vida, segundo a ação do Espírito Santo, para que você viva como uma nova criatura, em nome de Jesus. Nós já estamos caminhando para o final da mensagem e eu quero compartilhar mais alguns pontos com vocês, dizendo o seguinte: como vencer, deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem comigo. Como vencer os ataques espirituais. Aqueles ataques que nós chamamos de batalha espiritual, né? Primeiro a gente precisa entender o seguinte: a batalha espiritual principal já foi vencida na cruz. É o primeiro ponto, tá? Isso é que a gente precisa entender. A batalha principal já foi vencida na cruz do Calvário. Jesus já venceu. E se nós estamos em Cristo, nós somos mais do que, coloca aí, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando você não entende isso, o inimigo ele ganha vantagem, tá? Ele ganha vantagem. Aí ele vai atuar com mentiras, né? Ele vai atuar com enganos, ele vai coagir através do medo. Então, essas batalhas, né, que nós falamos, que nós enfrentamos durante o dia, na verdade, elas são resistências, tá? Resistência. O que é isso? É uma força contrária, uma oposição contra os propósitos de Deus. E diante dessas resistências, nós precisamos resistir, manter-se firme diante das tentações, diante das provações, diante dos ataques espirituais. Ou seja, desenvolver a resiliência, desenvolver a firmeza, estando em obediência a Cristo, sustentados pela graça do Senhor. Aqui eu quero seguir com algumas aplicações para a nossa vida diária, para que a gente ande de um modo vitorioso. Olha só, o que a gente precisa, né, para viver uma vida vitoriosa, como vencer esses ataques? Primeira coisa, renúncia das mentiras. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Glória seja dada ao Senhor. Aquilo que você acreditou, aquilo que você veio ouvindo durante todos esses anos, que carrega sobre si atos que você fazia, que não condiziam com a verdade, negue-se a si mesmo. Renuncie às mentiras e essa brecha será fechada, porque você é mais do que vencedor. A segunda, rompa com as legalidades espirituais. João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pecados praticados, meus irmãos, hábitos. Pode ser da nossa boca. Às vezes a gente tem o hábito de falar demais.
né? Hábitos de ser, ao invés de críticos, a gente somos... tem muitas pessoas que falam que é sincericida, né? Tem muita gente que é sincericida, né? Que fala de uma forma que fere o outro, né? Então, isso também dá legalidades. A nossa boca também, ela é um canal que dá legalidades. Aquilo que nós falamos, né? Heranças familiares, objetos, também podem se tornar alvos de legalidade. Sim, pode acontecer. Mas, se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, 7, fala sobre um versículo que eu amo muito. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A terceira, revista-se das armaduras de Deus. Esse aqui é a terceira prática espiritual para que nós possamos viver uma vida vitoriosa. Se revista das armaduras de Deus. Eu não coloquei aqui, eu coloquei no próximo vídeo, isso. Efésios 6:10. Leia comigo, por favor. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra todos os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Revestirmos da armadura de Deus, queridos, isso aqui é palavra. A palavra de Deus blinda a nossa mente, blinda o nosso peito, calça os nossos pés, nos dá autoridade não para ferir, mas para defesa, tá? O cinturão, isso é palavra. Quando a gente medita, quando a gente se debruça na palavra, ela nos equipa, ela nos prepara, ela nos fortalece. Contato com palavra também aponta para relacionamento com Deus. É Deus falando conosco, é Deus nos conduzindo. Então, se revista da palavra de Deus. O quarto e penúltimo, como vencer os ataques espirituais? Persevere na oração. Efésios capítulo 6, verso 18. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Senhor, no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Cultive uma vida de oração. Cultivar é você estar sempre disposto a cuidar, né? A separar um tempo para estar com o Senhor. A oração, meus irmãos, ela não é só um recurso, não. Ela é um ambiente. Guarda isso, tá? A oração não é apenas um recurso. A oração, ela é um ambiente no qual nós estamos envolvidos para que, então, enfrentemos a batalha. Percebe que é muito mais profundo? Eu vou repetir, tá? A oração não é apenas um recurso, ela é um ambiente no qual estamos envolvidos para que, então, enfrentemos a batalha. Sem oração, não tem como vencer batalhas. Não tem. Nós ficamos vulneráveis. E eu não devo orar como algo, como uma regra, sabe? Como aquela atividade ativista, sabe? Como um cumprimento de meta, né? Risca assim, tarefa do dia cumprida. Não.
O sentido de orar é você entender que você está indo para um encontro. Você está indo para um encontro com Deus. Oração é um encontro com Deus. E é um encontro onde nós cultivamos aquele momento do jardim. Há um hino da harpa que fala assim: com Jesus a minha alma deseja estar. Quem conhece? No jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Está na harpa cristã essa canção. Então, o jardim ele nos leva para este ambiente e nos prepara para o encontro com o Senhor, aonde nós o veremos face a face. Glória a Deus. A oração também ela alcança lugares em que você não pode ir. Ela move os céus. Então, que você seja guiado pelo Espírito Santo em suas orações, em suas súplicas. Ore com base na palavra. Ore com base na palavra de Deus. Ore adorando a Deus. E ore em gratidão a Deus. E um outro ponto importante: seja vigilante, intercedendo também pelos irmãos na fé. E o último ponto, e não menos importante, é claro, submeta-se a Deus em obediência e resista ao inimigo. Tiago, capítulo 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A armadura, queridos, ela é indispensável. Tá? Ela é indispensável, porque nós lidamos com questões no dia a dia pela qual nós precisamos estar cingidos com ela para continuar firme na nossa caminhada e continuar de cabeça erguida para passar todas as questões. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: a batalha é espiritual, a força vem de Deus, a armadura é indispensável, mas a oração, ela é essencial. Nós precisamos discernir, queridos, o mundo espiritual para saber a forma como nós vamos agir. Tá? Quando nós entramos em uma luta, em uma guerra, de maneira errada, né? Com forças naturais, o desgaste é certo. O desgaste é certo e é muito grande, né? Mas a luta não é contra a carne, né? Muitas batalhas nós achamos que é contra nós. Não é sobre nós, né? Não é contra nós. E nós somos, na luta, nós somos representantes de Deus. Nós somos representantes de Deus. E toda a batalha contra nós, né, está contra Deus, né? A batalha está no nome do Senhor. Quem está lutando contra você não está lutando contra você. Está lutando contra Deus. Sim, está lutando contra Deus. E se ele está lutando contra Deus, você tem que deixar Deus na sua frente. Você não pode entrar na frente, não. Você não pode tomar as rédeas, não. Tá? Deixa Jesus na frente, deixa Jesus no comando. Tá bom? Para poder as coisas fluírem. Tá? E uma coisa interessante que eu gostaria de deixar aqui para os irmãos é que Deus, ele não entra na guerra para lutar. Ele dá decreto. Ele dá decreto, ele dá ordem. E quando ele dá ordem, as coisas acontecem. Deus, ele ordena. E as trevas têm que se afastar. Deus, ele não entra numa batalha, numa guerra, para fazer concessão, para fazer acordo. Não. Ele entra para decretar a vitória. E o inferno tem que se afastar. As trevas têm que se afastar. Não tem acordo, não tem conciliação. O nosso Deus, ele entra para dar ordens, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós somos mais que vencedores. Porque Cristo já venceu.
O inimigo já perdeu. Ele cria resistência. Mas quando nós entramos numa guerra, quando eu e você entramos numa batalha, quando nós convidamos o Senhor para estar no comando, estar na frente, ele entra para dar ordem. Chega. Saia toda treva, caia por terra toda muralha, caia por terra toda barreira, e ela cai, porque o nosso Deus é todo poderoso. Você pode dizer amém por isso? É por isso que nós precisamos entregar verdadeiramente a nossa vida ao Senhor. Entregar completamente as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos anseios, sabe? Nos revestir da armadura, meditando na palavra, obedecendo ao Senhor e confiar no Senhor. Quando você medita na palavra, você passa pela provação, você é forjado e você sai do processo vitorioso, caminhando em triunfo, glorificando o nome santo do Senhor, porque você é mais que vencedor. Leia comigo esse texto, Romanos 8,37, para a gente concluir aqui essa mensagem. Mas em todas essas coisas, que coisas? Todas as tribulações que sobrevêm, né? Todas as investidas, em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vamos repetir, porque isso tem que estar gravado na mente. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que essa palavra possa despertar você, possa alinhar o seu coração e possa motivar a caminhar segundo o propósito de Deus em sua vida. Irmã Lisa, eu posso fazer uma oração? Sim, amada, fica à vontade, tá? Amém. Quem ainda estiver aqui na live, coloque as mãos no seu coração. Isto. Coloque diante de Deus agora as suas questões. Questões essas que, às vezes, por um amigo, por uma amiga, por um cônjuge, você ainda não conseguiu compartilhar. Esta é a hora, este é o momento, esta é a oportunidade. Existem determinadas prisões que a gente desconhece. Existem determinados cativeiros que precisam ser quebrados, abertos, para que você seja conduzida a caminhar de forma livre e plena diante de Deus. Não é possível ouvir a palavra, estar reunido com os irmãos e permanecer da mesma maneira. Não é possível. A palavra foi declarada, o ensino foi compartilhado. Eu confesso aos irmãos que eu temi muito de compartilhar essa palavra, porque, para mim, ela foi, assim, um pouco pesada. Mas o nosso Deus, ele não fala aquilo que nós queremos ouvir. Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. Então, coloque as mãos no seu coração e que o Espírito Santo de Deus, aquele que sonda, aquele que habita, aquele que trabalha como um grande engenheiro, possa fazer a obra para que você possa viver. Eu também, eu me incluo nisso também. Que nós possamos viver o propósito, que nós possamos andar na rota do destino que Deus preparou para nós. É sério. Quando nós andamos na rota do destino que Deus preparou, o inimigo não tem mais oportunidade, porque o Senhor, ele vai nos revestindo através da sua palavra, através da sua presença. Ele vai nos revestir. A palavra de Deus fala: aqueles que estão no Senhor, o maligno não toca. Então, vamos dar um basta. Se ele ainda está encontrando legalidades, hoje é o dia do basta.
Se hoje, até hoje, ele ficou atacando na mente, hoje é o dia do basta, hoje é o dia do chega, acabou. Porque Jesus, quando ele entra, ele não negocia, ele decreta, ele ordena, e as trevas têm que sair. E o inimigo tem que bater em retirada. Porque o nosso Deus, ele é todo-poderoso. Pai querido, nós neste momento estamos aqui debaixo, Senhor Deus, da tua graça, suplicando a ti, Senhor amado, uma ação sobrenatural na vida das tuas filhas, dos teus filhos que estão nesta live, aqueles que ainda irão assistir, que ouvir, que possam ser alcançados pelas tuas mãos, que possam, Pai querido, receber o toque das tuas mãos. A palavra do Senhor, ela é verdadeira, e quando ela penetra, quando ela encontra lugar e espaço no nosso coração, ela age, porque a tua palavra é viva, a tua palavra não é morta, a tua palavra é viva e ela é eficaz, ela é poderosa para entrar aonde remédio nenhum pode entrar. Ela entra e ela consegue acessar aonde terapia nenhuma, técnica nenhuma consegue acessar. Ó Senhor, que através do teu Espírito, o Senhor possa encontrar as raízes que nós não conseguimos identificar. Raízes essas, Senhor, que atraem malignos espíritos para aprisionar, para colocar em cativeiro, para amarrar os braços, para amarrar as mãos, para bloquear a mente. Senhor, encontre essas raízes, arranque essas raízes neste momento, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia. Senhor, eu não conheço a vida das pessoas que estão aqui nessa live, que estão ouvindo, ó Pai querido, essa palavra, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe o cenário, o Senhor conhece as estruturas, o Senhor conhece os pensamentos. Pai, que a tua graça possa neste momento entrar em cada coração e operar segundo o teu poder, que é infinito, que é grandioso, que é glorioso, que é poderoso. Pai amado, que a tua luz possa iluminar, que o teu cheiro possa, Pai querido, adornar a nossa vida, que nós possamos expressar a tua fragrância, que nós possamos refletir a tua luz e que a nossa vida venha caminhar segundo os propósitos do Senhor. Pai querido, nos ajude a fechar as brechas, nos ajude a romper com as legalidades, nos ajude a renunciar às mentiras, nos ajude, Senhor, a buscar a ti em oração, a perseverar em oração. Ó Pai querido, nos equipa com a armadura espiritual, do alto da cabeça à planta dos pés, que não haja brecha, que não haja legalidade, que não haja oportunidades para o maligno atuar, mas que o Espírito de Deus venha ter o governo total da nossa mente, que nós possamos ter ousadia, que nós possamos, ó Pai querido, nos posicionar, entendendo que o Senhor conferiu a nós a autoridade para repreender toda a ação do maligno. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão, e nós nos posicionamos como guerreiros, como sacerdócio real, como aqueles que foram chamados para representar o Senhor enquanto estivermos aqui nesta terra, que nós possamos, ó Pai, caminharmos firmes, caminharmos equipados, caminharmos tendo na nossa mão a espada do Espírito, e que os nossos lábios venham declarar palavras edificantes, palavras com autoridade do Espírito
Espírito, palavras que venham glorificar o teu nome. Eu entrego a vida de cada um nas tuas mãos, entrego a vida da pastora Lisa nas tuas mãos, Senhor. Ajude a tua filha, Senhor, para que ela venha mais e mais, ó Pai querido, dar lugar ao Espírito de Deus, porque ela tem, ó Pai querido, se posicionado nesse tempo para fazer um evento, ó Pai querido, tão desafiador. Pai querido, tu conhece o coração da tua filha, vai, ó Pai querido, usando ela, dando estratégia, dando sabedoria, dando intrepidez. Pai, abre caminhos, abre portas, ajuda a tua filha, Senhor, opera no seu lar, opera, Senhor, no meio dos seus, glorifica o teu nome na vida da sua família, Deus. Tu és aquele que cuida das nossas coisas, à medida que nós cuidamos da obra do Senhor, tu és aquele que cuida das nossas coisas. Então, cuida da vida da sua filha, Senhor. Reveste a vida dela, cobre a vida dela com o teu sangue e glorifica o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu favor que é dirigido a nós sem merecermos, mas porque o Senhor nos ama com um amor incomparável. Eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto e eu suplico pela vida de cada um dos teus filhos para que nós possamos caminhar em triunfo, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós fazemos esta oração. Amém, amém e amém. Deus vos abençoe. Obrigado, pastora, mais uma vez. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de vocês. Amém, obrigada. Eu vou só pedir uma pausa agora, só para orar pelo irmão Enoch, tá bem? Que ele fala inglês, ele não entendeu a oração. Só para fazer a oração para ele acompanhar, tá bom? Rapidamente também, porque ele já está também por dentro. Tá ótimo? Brother Enoch, I'm going to pray for you now. I know because you didn't understand in Portuguese. So I will pray now for yourself, for you, please, in English. Oh God, Heavenly Father, thank you, God, for this word. Thank you, Holy Spirit, for working in the brother heart, in the brother mind, Enoch. Thank you for helping him to understand with the wisdom, knowledge, discernment in you. In the mighty name of Jesus. I lift up my brother Enoch in your presence. Fill him with your Holy Spirit, you living God. Fill him, fill his life, fill his family with the Holy Spirit. Cover by now with the blood of Jesus. Work in his mind, all the lies, all the things that has to sort out, everything in his life he needs to put out of him. Because it's you, Holy Spirit. It's your responsibility to work with that. We cannot do your work, but you do it. But I ask you, I claim in the mighty name of Jesus that you work by now in his life. Everything that needs to be sorted out, just work by now. Touch with your holy hand from his head to the feet. And healing him for all these things his body needs to be healed. Every organ from sickness he has by now with the Holy Spirit in the name of Jesus. I declare the health in his life. I work as well with him. Holy Spirit, to give him encouragement to still be with him and work with him and help using me as an instrument in your heart. Using him as an instrument in your heart. There's people in this country, there's people in your family, there's people have friends around that need to know about you. Using his body, using his voice. Give it to him. Give it to him in your spirit. Walk with this like a challenge, every battle, every attack of the enemy about his life. I declare by now, I declare you're protecting with your angels around your heart, in front, on the back, on the right side, on the left side. You know your word say, your word say, the angels are going to give you order to protect. You're going to give your order to your angels to protect him, to protect your son.
And the enemy is not going to touch him. I declare that all the plan that the enemy has building against his life are destroyed in the name of Jesus. Are destroyed in the name of Jesus. So for your love, I introduce him. Because of your love, I introduce my brother. Because I love him. Because you love me and you love us. Cover us, Jesus. Have mercy of us. Have mercy of us. In the mighty Jesus' name, that your deep love be in his life. That your peace and grace of Jesus be in your life. And the comfort of your Holy Spirit be in his life. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Brother Knock, okay. Thank you. Thank you. I have prayed. Eu já orei pelo irmão. Glória a Deus. Eu vou só então desligar aqui, mas quero já agradecer a presença de todos. Eu vou só desligar o record. Eu vou desligar a que está gravando, tá bom? Desligar aqui. Vou desligar. Só um momento, antes de ligar, quero dizer, para ficar já na gravação, agradecer à irmã com todo o carinho que foi usada pelo Espírito Santo. Que palavra forte, gente. Mexeu muito comigo, tocou muito no meu coração. Muitas coisas que eu precisava, eu recebi confirmação hoje. O Espírito Santo, sentir daqui, o Espírito Santo usar. Eu estava sentindo todo o formigamento, cada palavra, cada autoridade, e realmente o Senhor te deu autoridade na voz, te deu discernimento, te deu ainda clareza de muita coisa que tenho certeza que enquanto você falava, tinha coisas que não era para você falar, mas vinha coisas na tua mente e você naquele momento só falava, e você agiu muito bem, você deixou o Espírito Santo falar através da sua boca. É assim que tem que ser, nós temos que deixar o Espírito fluir, porque o nosso trabalho não é nosso trabalho, é o trabalho dele, e quando a gente permite ele fazer, gente, é assim que Deus age, das pequenas coisas ele faz grande, porque é para mostrar para nós mesmos que o trabalho e que a glória tem que ser para ele, vem dele, e nós não somos nada, tudo é para ele, por meio dele. Aleluia, em nome de Jesus. Obrigada, amada, e que vamos marcar outras mesmo palavras, porque essa foi forte. Essa vai ter certeza que a próxima será melhor, porque o Espírito Santo vai agir ainda mais na tua vida. E quando caminhamos, as bênçãos nos alcançam. E você está caminhando, amada. Parabéns, em nome de Jesus, tá? Vou agora só desligar, então, aqui a câmera. Quero agradecer a Deus